líder não tem a informação, esse fato de não ter a informação corrobora para o processo de insegurança. E é o que a gente está vendo hoje naquela relação. Então, assim, para quem queria uma guerra, porque tem gente que queria uma guerra, né? Ela já está acontecendo, já está sendo lutada. Nesse primeiro momento, as discussões vão ser exatamente como colocar a minha população inteira a serviço dos meus interesses de guerra, e cada país vai fazer isso, e como tentar desaver, desinformar, desregular o opositor para que ele não possa opor grande força contra mim. Então, isso vai acontecer nos próximos anos. E quando eu quebro essas relações de informação, ou seja, eu não tenho informação confiável sobre os interesses, as capacidades de reação, as alianças que estão na mesa, eu tenho problema. E aí vamos, por último, para a China. A China diz com Z, C, ou dizem que a China ajudou o Irã, mandou armas. Dizem que, mais do que isso, diplomaticamente haveria um acordo em que, se as coisas ficassem piores, a China ajudaria. Então, deixa eu dizer para vocês, uma das coisas mais abomináveis que nós tínhamos no século XIX, e que o século XX baniu, a diplomacia do século XX baniu, porque ela era tremendamente perigosa, que é o que nós chamamos de diplomacia secreta. Então, no final do século XIX, você tinha pactos de segurança e de apoio mútuo entre os países que não eram divulgados. E esses pactos foram responsáveis pelo início da Primeira Guerra Mundial. Essa diplomacia secreta do fulano que ajuda fulano, mas não diz que ajuda, porque o outro não pode saber, ela contribui para a insegurança. Porque se os Estados Unidos, se Donald Trump tem a certeza de que, se eu mexer com o Irã, Rússia e China vão reagir imediatamente, mais o Iêmen, mais o Paquistão, mais a Coreia do Norte, e isso vai ser um bloco, ele pensa duas vezes em fazer o que Netanyahu mandou fazer. Ele chega lá e diz, não posso fazer, cara, nós vamos provocar uma guerra. E aí é mais fácil dar um tapa na orelha do Netanyahu, é mais fácil tirar o apoio do Netanyahu do que encarar um processo de guerra. Agora, se o Donald Trump não tem essa informação, se ele não sabe quais são os pactos secretos que estão por trás, ele vai tomar a decisão errada. Ele vai achar que ele é mais poderoso do que ele é. E aí tu vai dizer, Fernando, então é ótimo, quando ele achar que ele é mais poderoso que ele é, ele vem e pimba, toma e é vencido. Não, gente. Ele vem e inicia uma terceira guerra mundial, de fato. Porque você não vence os Estados Unidos por vencer uma batalhazinha em algum canto do mundo. Você vai ter que entrar no território, acabar com as suas capacidades produtivas, submeter a sua força militar. E ninguém vai conseguir fazer isso sem uma guerra mundial de duvidoso resultado. Portanto, o que eu vejo do ponto de vista de um analista sério de relações internacionais, não alguém aqui que vem fazer bravata para te dizer que o Sul Global com o Irã estão agora vencendo, ou que Israel saiu vencedora nesse processo, ou que o Donald Trump é a oitava maravilha do mundo decisória, ou pior ainda, que o Donald Trump é um estúpido que não sabe... Não, eu não vou fazer essas irresponsabilidades, que são 99,9% das análises que eu ouvi nos últimos 2 dias na internet. Eu ouvi em português, em espanhol, até em farsa eu ouvi esse tipo de absurdo. Qualquer um responsável nesse momento vai te dizer o seguinte: estão rompidos os canais diplomáticos e as informações de segurança essenciais para que um país tome decisão de guerra ou não, não existem mais. Isso torna todo o sistema mais inseguro. E para além dessas questões, você ainda joga uma camada de força econômica em cima disso. A OTAN e a União Europeia estão avisando que vão duplicar ou triplicar os seus gastos militares, exatamente numa época em que seus governos estão caminhando para a extrema-direita. Para quem não sabe, a extrema-direita fascista é aquela que entende a guerra e a violência como algo sagrado. Para eles, para o fascismo, a violência é o fogo que purifica o mundo. A violência é o momento onde o forte mata o fraco, e os fortes se impõem. E para isso, no momento que isso acontece, a humanidade cresce, a raça melhora, os países eventualmente florescem. É assim que eles entendem. A violência, o fogo é, na realidade, o purificador das nações. E esses caras estão começando a aumentar suas capacidades e investimento na área militar. Vocês acham que isso vai fazer o quê? Pois eu digo para vocês.
Não há nenhum país do mundo que invista em capacidades militares que não faça guerra. A gente sabe disso desde a época de Roma. Não existe investir em capacidade militar para paz. Não existe isso. Você investe em capacidades militares, você pega parte dos teus recursos, coloca em armas, pega parte das tuas pessoas e treina como militares. É como se você começasse a criar cachorros dentro do teu território e deixar eles cada vez mais bravos, mais indignados. Uma hora eles vão se soltar e matar alguém. Então é isso. O mundo está, nesse momento, caminhando a passos largos para uma guerra. Para qualquer analista sério de relações internacionais, que vai medir os fluxos de informação, vai entender os checks and balances, como a gente chama, no sistema internacional, as ações e reações, as capacidades de cálculo de cada um, e vai ver a agregação de investimento na área militar, e todos eles vão dizer para você, estamos em guerra. O que vai deflagrar esse conflito agora é apenas uma oportunidade ou um erro de cálculo. Uma oportunidade ou um erro de cálculo. E aí deixa eu perguntar para vocês. Do jeito que o Oriente Médio saiu, com o Netanyahu cantando bravata, com o regime do Irã enfraquecido, com todos os países da região desconfiando uns dos outros, vocês acham que esses países eles se tornam mais ou menos propensos a um erro de cálculo? E aí tu começa a perceber que está todo mundo propenso a um erro de cálculo. E aí eu pergunto para vocês, quando a China ajuda, mas não conta, ela aumenta ou diminui a chance de que os Estados Unidos cometam um erro de cálculo? Aumenta a chance. Quando a União Europeia não sabe de que lado ela pode confiar, se ela pode confiar nos Estados Unidos ou não, isso aumenta ou diminui a chance de um erro de cálculo? E você vai ver que todas as decisões do mundo nessas últimas 72 horas aumentam a chance de um erro de cálculo. Então, se nós tivéssemos todos os países comprometidos com a paz, todos eles governados por Mahatma Gandhis ou Madres Teresas de Calcutá, todos eles, ainda assim eu diria para vocês, estamos em risco de uma guerra. Mas em realidade nós temos um mundo em que tem mais senhor da guerra do que índio disposto a guerrear. E a chance de um deles cometer uma cagada, fazer um cálculo errado, é gigantesco. Até porque, tão logo Netanyahu cantou a bravata de que saiu vencedor da guerra, ele disse bem claro para todo mundo ouvir, agora nossos esforços se voltam para Gaza. Ou seja, ele segue fazendo a violência na região. E sequer o Irã conseguiu parar isso.